Todos. Então, essa é a continuação da nossa aula de revisão de retas no plano aqui, no caso, no R2, onde nós vimos os conceitos de equações da reta, equação geral da reta, equação reduzida, coeficiente angular, coeficiente linear e as condições de paralelismo e de perpendicularidade entre duas retas. Então, nós fizemos na aula passada o exemplo 4.5 da apostila. Eu vou resolver mais alguns exemplos aqui para ficar de auxílio para vocês. E a gente vai encerrar, então, essa parte do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Esse tinha ficado de exercício, mas eu vou fazer como exemplo. Então, o exemplo pergunta: para que valores de K essas duas retas são paralelas ou, então, perpendiculares? Então, vamos escrever as duas equações da reta que nós temos. Vamos chamar de reta R, a reta com a equação 2x mais 5y menos 7 igual a 0. E a reta S com a equação 3x mais ky, então aqui está a nossa variável k, menos 1 igual a 0. Nós vimos que, para que duas retas sejam paralelas, antes disso, aqui só lembrando que ambas as retas estão no formato da equação geral. Então, aqui estão as equações gerais da reta R e da reta S, aquele formato ax mais by mais c igual a 0. Nós vimos anteriormente que, para que duas retas sejam consideradas paralelas, é necessário que os coeficientes angulares dessas retas sejam iguais, ou seja, elas têm a mesma inclinação. E para que duas retas sejam consideradas perpendiculares, a gente usa esse símbolo aqui de perpendicular, é necessário que o produto dos coeficientes angulares seja igual a menos 1. Então, essa é a propriedade que nós precisamos satisfazer para verificar quais são os valores de K que fazem as duas retas serem paralelas, ou quais são os valores de K que fazem as retas serem perpendiculares. O que a gente precisa lembrar aqui é que esse conceito está associado com o fato de quando eu tenho uma equação que a gente chama de equação reduzida da reta, certo? Então, essa equação é a equação que a gente chama de reduzida. Na equação reduzida é que a gente tem a forma do coeficiente angular e a forma do coeficiente linear. Então, vamos colocar essas duas equações, da reta R e da reta S, na forma de equação reduzida. O que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar o nosso y isolado de um lado da igualdade. Então, vamos fazer isso. Na primeira, nós temos y é igual a... o 7 vai passar para o outro lado positivo, o 2x passa para o outro lado negativo. E o nosso 5, que estava multiplicando o y, passa para o outro lado dividindo. Então, a nossa equação da reta R pode ser escrita como sendo menos 2/5 de x mais 7/5. Então, é importante que a gente faça a configuração de quem é o m e quem é o n. A mesma coisa para a reta S, então nós vamos ficar com y é igual a menos 3x que trocou de lado, mais 1 que trocou de lado, tudo isso dividido por k. E aí, então, separando esse k, nós temos menos 3 sobre k, x, mais 1 sobre k. Pronto, então, agora nós temos, agora sim, ambas as equações da reta R e S, agora no formato de equação reduzida. Vamos ver o que a pergunta queria mesmo? Para que valores de K essas retas são paralelas ou perpendiculares? Então, a gente precisa lembrar da relação entre os coeficientes angulares. O coeficiente angular da reta R é menos 2/5. O coeficiente angular da reta S é menos 3 sobre K. Então, R é paralela a S
se nós temos essa igualdade dos coeficientes angulares, o que implica que menos 2/5 é igual a menos 3 sobre K. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós vamos ter K igual, basta multiplicar cruzado e isolar o valor de K. Nós teremos K igual a 15 sobre 2. Basta multiplicar cruzado e isolar novamente o valor de K. Então, quando K for igual a 15 sobre 2, nós temos duas retas paralelas. Agora, para as nossas retas serem perpendiculares, é preciso que o produto desses coeficientes angulares seja igual a menos 1. Isso significa que menos 2/5... Percebam que eu coloco sempre o parênteses quando a gente está trabalhando com números negativos. Menos 3 sobre K tem que ser igual a menos 1. Novamente, fazendo as multiplicações aí, isso aqui eu posso até fazer. Aqui nós vamos ficar com 6 sobre 5K, já que é uma multiplicação de matrizes, o de baixo com de baixo, de cima com de cima, igual a menos 1. Isolando o valor de K, nós temos K igual a menos 6. K igual a menos 6/5. Esse K a gente passa para cima, o 1 passa para baixo, o 5 passa para baixo, chegamos em K igual a menos 6/5. Ok? Então, esses são os meus dois valores de K. Para que a minha reta seja paralela, K igual a 15 sobre 2, ou 7,5, e para que as minhas retas sejam perpendiculares, K deve ser igual a menos 6/5. Para complementar aquilo que a gente acabou de fazer analiticamente, eu vou mostrar aqui geometricamente o que está acontecendo quando a gente varia esse valor de K, certo? Então, eu coloquei aqui a nossa reta R, só que ela fica no formato decimal, menos 2/5 de x mais 7/5, e coloquei aqui a nossa reta S, menos 3 sobre K, x mais 1 sobre K. Então, temos essas duas retas R e S que vocês estão vendo aqui, e eu calculei, então, o ângulo entre essas duas retas. Às vezes ele me dá esse ângulo maior, às vezes ele me dá o ângulo menor, tá? Mas o ângulo convencional é o menor. E aqui tá essa reta S com um certo valor de K igual a 2, como vocês podem ver nesse controle. O que acontece é, quando eu vario o valor de K, essa reta S muda, porque eu estou mudando tanto o coeficiente linear quanto o coeficiente angular da minha reta. Os valores que a gente encontrou foram K igual a 15 sobre 2 para que as duas retas sejam paralelas. 15 sobre 2 é 7,5, então eu vou colocar aqui o meu K valendo 7,5. Percebam que essas duas retas se tornam paralelas, o ângulo entre elas de fato é 0, e elas são de fato paralelas, elas não parecem apenas paralelas, porque eu tenho a confirmação desse ângulo alfa igual a 0 para K igual a 7,5. O outro valor que a gente encontrou de K foi K igual a menos 6/5. Esse valor de K nos fornecia retas perpendiculares. Menos 6/5 é menos 1,2. Então, vamos colocar o nosso K valendo menos 1,2. Tá aí o nosso valor de K valendo 1,2. Qual é o ângulo que as retas fazem agora? 90 graus. Certo? Então, o 1,2 negativo é o único valor que faz com que esse ângulo seja de 90 graus. Não adianta eu colocar 1,3 negativo, nem menos 1,1. O ângulo vai mudar porque a gente está mudando o coeficiente angular da nossa reta S. Okay? Então, apenas uma ilustração geométrica do que a gente acabou de fazer analiticamente. Continuando aqui, nós vamos resolver mais um exemplo que pede: determine a equação reduzida, tá? Muita atenção quando ele pede reduzida ou equação geral, da reta que intersecta o eixo OX no ponto de abscissa 3 e é perpendicular a essa reta dada, y igual a x menos 1. Então, eu quero uma reta geometricamente, né? O eixo x, abscissa é o eixo x, então eu quero uma reta que corte o meu eixo x no ponto de abscissa 3.
Então, eu quero que ela passe por esse ponto aqui do eixo X, que é o eixo horizontal. Mas quantas retas satisfazem isso? Bom, existe um feixe de retas que passa por esse ponto, que corta o eixo X no ponto de abscissa 3. Mas eu não quero qualquer reta, eu quero uma dessas retas que tem a propriedade de ser perpendicular a essa reta conhecida. Então, a gente vai usar essas duas informações para encontrar a equação da nossa reta. Vamos ver, então. Eu quero uma certa reta que tem uma equação, por exemplo, a equação reduzida, que é a equação que eu quero, e eu sei que ela corta o eixo X no ponto de abscissa 3. Então, eu sei que o ponto de abscissa 3, que está no eixo X, pertence à minha reta. Isso é uma primeira informação que o problema me dá. E a segunda informação é que R é perpendicular a uma reta S que tem equação x menos 1. Percebam que aqui nós temos a equação reduzida, se nós olharmos isso da forma 1x menos 1. Então, como que a gente vai usar essa informação? Usando a reta S, eu sei que o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S multiplicados devem ser igual a menos 1. Por quê? Porque essas duas retas são perpendiculares. O coeficiente angular da reta S é o número que está aqui junto com x, que é 1. Então, eu sei o coeficiente angular da reta S, que é 1, deve ser igual a menos 1. Portanto, o coeficiente angular da minha reta R é menos 1. Então, eu conheço duas informações muito importantes. Eu sei que o coeficiente angular da minha reta é menos 1 e eu conheço um ponto por onde essa reta passa. O que eu vou fazer com essas duas informações? Eu vou usar aquela equação do feixe de retas. Equação do feixe de retas que a gente viu durante a aula, onde você tem também conhecida como equação do ioiô michôchô, para determinar a sua reta, onde m é o coeficiente angular que você conhece e x0 e y0 são os pontos, x0 aqui à direita e y0 à esquerda são as coordenadas do ponto que você conhece. Então, o nosso coeficiente angular a gente sabe que é menos 1, pela informação de que as retas são perpendiculares, x menos o valor do ponto que a gente conhece, y menos o valor da coordenada y do ponto que nós conhecemos. O ponto que nós conhecemos é 3 e 0, então x vale 3, y vale 0. Resolvendo, então, essa expressão, nós vamos ficar com menos x mais 3. Ponto. Temos a nossa equação. E, por acaso, ela já é a equação reduzida, porque ela está naquele formato coeficiente angular, coeficiente linear. Então, o que o exercício pedia? Determine a equação reduzida de uma reta que intercepta o eixo X no ponto de abscissa 3 e é perpendicular à reta y igual x menos 1. Tá aqui a nossa equação reduzida. Vamos ver geometricamente se isso é verdade. Então, aqui a gente tem essa reta, é a reta S, que nós conhecemos a equação, e está destacada aqui, y igual a x menos 1. E essa reta que eu marquei agora, essa reta que eu destaquei, é a reta R, que nós acabamos de identificar com equação reduzida y igual a menos x mais 3. Nós queremos determinar o ângulo, então, formado por essas retas, apenas para verificar que essas retas têm um ângulo de 90 graus entre si. Então, a gente escolhe a ferramenta de ângulo, clicamos na reta R, clicamos na reta S, tá aqui o nosso ângulo de 90 graus, como esperado, certo? Então, nós temos duas retas que são perpendiculares e a reta R, tem a propriedade de que ela intercepta o eixo X exatamente no ponto de abscissa igual a 3.
O nosso próximo exemplo é o exemplo 4.8 da apostila, que é uma questão de verdadeiro ou falso, envolvendo esses conceitos que a gente viu até agora. Esse exercício vai ser deixado para vocês discutirem no fórum da aula do dia 13/7, que é uma aula assíncrona, onde cada grupo de alunos vai ter que responder um certo item e justificar se esse item é verdadeiro ou falso. Então, esse exercício eu vou pular e a gente pode discutir ele na nossa próxima aula síncrona para verificar as respostas de vocês. O nosso próximo tópico e último tópico que vai ser de fato cobrado nessa parte inicial da nossa matéria, que faz parte da atividade que vocês precisam me entregar, atividade de acompanhamento, é o tópico de intersecção entre duas retas. Então, além de saber se duas retas têm intersecção ou não, por exemplo, se elas são paralelas, elas não têm intersecção, se elas são perpendiculares, elas têm um ponto de intersecção, elas podem ser simplesmente o que a gente chama de retas concorrentes. Elas se cruzam em algum ponto, o ângulo delas não é necessariamente 90 graus, mas em ambos os casos de serem perpendiculares ou apenas concorrentes, nós temos aqui um ponto de intersecção, ou seja, um ponto que é comum a essas duas retas. Como que nós fazemos para verificar esse ponto? Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Se duas retas são concorrentes, então elas possuem um ponto em comum. E lembra que eu falei? Apenas um ponto, porque não dá para ter dois ou três. Ou elas têm um, ou elas são a mesma reta e elas têm todos os pontos em comum. Esse ponto de intersecção, o que ele precisa satisfazer é satisfazer ambas as equações da reta. Então, ele precisa encaixar naquela regra, encaixar na equação da primeira reta e também encaixar na equação da segunda reta. Esse ponto comum às duas retas pode ser obtida resolvendo o sistema linear formado pelas equações da reta. Aqui nós estamos usando a equação geral da nossa reta, mas nós poderíamos usar também a equação reduzida, tá? Não tem problema a gente usar a equação reduzida, porque o que nos interessa aqui é o fato de que nós tenhamos como incógnitas x e y, que vão nos fornecer, quando a gente resolver o sistema linear, a equação, as coordenadas desse ponto de intersecção. Então, a solução desse meu sistema vai me dar um ponto que pertence a R e esse mesmo ponto vai pertencer a S, vai pertencer à intersecção dessas duas retas. Em geral, dadas duas retas, o sistema linear pode ou não ter solução, isso vai depender, ok? Então, eu posso comparar qualquer duas retas. Se esse sistema tiver uma única solução, é porque essas duas retas são concorrentes. Se o sistema não tiver solução, é porque as duas retas são paralelas, aquele caso que a gente não tem um ponto que está nas duas retas ao mesmo tempo. E pode acontecer ainda num sistema linear, do sistema ter mais de uma equação, isso vai ser assunto da próxima matéria de álgebra linear na segunda fase de vocês, mas pode acontecer ainda assim do sistema ter mais de uma solução, e nesse caso as duas retas são, na verdade, a mesma reta, ok? Mas o nosso caso de interesse aqui é resolver o sistema para ver se tem uma solução, então existe algum ponto em comum, ou então para verificar se essas duas retas são paralelas. Vamos fazer um exemplo, que é o exemplo 4.9, lá da nossa apostila. Então, determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto de intersecção dessas duas retas e pelo ponto 3 e 1. Então, a situação que a gente tem aqui é uma situação um pouquinho mais elaborada. Nós temos uma reta, a gente pode chamar de reta R. Essa reta com a equação x mais y menos 2 igual a 0. E a reta S com a equação 3x mais y menos 4 igual a 0. Eu estou afirmando que existe uma intersecção entre essas duas retas. Então, em algum lugar, existe um ponto de intersecção, vamos chamar assim, um ponto Q de intersecção,
que pertence tanto à reta R quanto à reta S. Então, deixa eu marcar esse aqui até de outra cor. Tá aqui o meu ponto Q, de intersecção. Eu tenho que encontrar, eu quero uma reta que passa por esse ponto, mas também passa pelo ponto de coordenadas 3 e 1. Então, em algum lugar lá do espaço, do plano, perdão, está o nosso ponto 3 e 1. O que eu quero determinar, então, é a reta que passa por esse ponto 3 e 1, mas passa também pelo nosso ponto Q, ok? Aqui o ponto, vamos pegar o ponto em cima da reta. Essa é a minha reta de interesse, podemos chamar essa reta aqui de reta T, ok? Essa é a reta que eu não conheço a equação. A reta R eu conheço a equação, ela tem a equação x mais y menos 2 igual a 0. A reta S eu conheço a equação, ela tem a equação 3x mais y menos 4 igual a 0. Então, qual a equação? Eu sei o coeficiente linear, eu sei o coeficiente angular. O que eu não sei é a equação dessa reta T. Então, o nosso primeiro passo é descobrir as coordenadas desse ponto Q, ou seja, a intersecção entre essas duas retas. Então, a gente vai escrever o sistema linear. Esse menos 2, tudo bem, vamos deixar ele aqui por enquanto. 3x mais y menos 4 igual a 0. Nós podemos, por exemplo, quando temos um sistema de duas variáveis, nós podemos, por exemplo, multiplicar uma delas por menos 1 ou menos 2, um valor que seja conveniente. Meu objetivo aqui é eliminar a variável y. Então, feito isso, nós vamos ficar com menos x menos y mais 2 igual a 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. 3x mais y menos 4 igual a 0. A gente soma, então, essas duas equações para conseguir determinar o valor de uma das variáveis. Então, aqui, quando eu somo, vou ficar com 2x menos 2 igual a 0, o que nos fornece x igual a 1. Então, eu sei que o meu x vale 1. Como que eu faço para determinar a coordenada y? Eu escolho uma dessas duas equações, ou essa, posso colocar aqui, vamos colocar assim. Eu posso escolher essa equação ou essa equação, e substituindo o valor de x que eu conheço, obter o valor de y. Então, eu vou fazer isso, escolhendo, por exemplo, a primeira equação, igual a 0, eu sei que o x vale 1, resolvendo isso, eu sei que o meu y vai valer 1 também. 1, vale 1 também. Ok. Então, quem é o meu ponto Q? Deixa eu colocar isso aqui também. Tá tudo em laranja, né? Vamos deixar tudo em laranja. Eu sei que o meu Q, portanto, ele tem agora sim coordenadas 1 e 1. Então, eu conheço agora as coordenadas daquela interseção, e elas são 1 e 1. Agora, o que nós precisamos é determinar a equação da reta que passa por Q, esse ponto em laranja, com coordenadas 1 e 1, e o ponto P, o ponto com coordenadas 3 e 1, ok? Então, o nosso segundo passo é determinar a reta T, que passa por P com coordenadas 3 e 1 e Q com coordenadas 1 e 1. Tô continuando aqui numa outra página, ok? E aí a gente vai ter que lembrar, quando eu conheço dois pontos, como que a gente acha a equação da minha reta? Eu vou usar o fato de que qualquer ponto P que, vamos supor, R, qualquer ponto R que pertença, qualquer ponto R, que eu não sei as coordenadas, pertence à reta T, C e somente C, P, Q e R estão, o quê? Alinhados. Então, a gente vai usar aquela condição de alinhamento que a gente já fez várias vezes aqui desde o começo do semestre,
condição de alinhamento para pontos aonde? No R2. Então, eu vou montar aquele determinante, x, y, coordenadas do ponto P, 3 e 1, coordenadas do ponto Q, 1 e 1. A última coluna a gente completa, vou até colocar de outra cor aqui. A última coluna a gente sempre completa com 1, 1 e 1. E esse determinante tem que ser igual a zero. Esse símbolo vertical significa determinante, tá? Não é simplesmente uma matriz. Isso aqui significa determinante. Então, é o determinante de uma matriz 3 por 3 que precisa ser zero. E resolvendo esse determinante, vou fazer daquele método que eu falei para vocês direto, tá? Mas vocês podem fazer da maneira como vocês sabem, duplicando as duas primeiras linhas, aí fica a critério de vocês. Agora, a gente já passou dessa fase de fazer determinante 3 por 3 passo a passo. Aqui nós vamos ficar com x mais y mais 3 menos 1 menos x menos 3y igual a zero. Juntando aqui quem é x com x, o nosso x por acaso desapareceu, tudo bem. O nosso y ficou menos 2y e sozinho nós ficamos com 2 igual a zero. Aqui tá a nossa equação. Como ela tá igual a zero e tudo tá do lado esquerdo, nós temos a equação geral. Mas o que a gente queria não era a equação geral. Nós estávamos interessados na equação reduzida, ok? Como nós queremos, então, a equação reduzida, a gente precisa apenas isolar o nosso y aqui. Então, menos 2y é igual a menos 2. Y é igual a 1, ok? Ou então, se a gente quiser escrever, eu posso escrever y igual 0x mais 1. Qualquer uma dessas duas equações é a equação reduzida. Então, é interessante destacar nesse exemplo, apenas uma observação geométrica, que essa nossa reta, na verdade, um pouco diferente do que eu representei, porque lá eu fiz um desenho não posicionando os elementos no lugar correto, né? Apenas uma ilustração. Essa reta y igual a 1, ele é uma reta que está te dizendo o seguinte: todo ponto que está nessa reta, ele mais do que ter uma coordenada xy, ele tem coordenada y igual a 1 para todo mundo. É isso que significa essa equação. Significa dizer que as coordenadas y dos pontos que estão nessa reta vão ser sempre 1, certo? Então, se aqui nós temos o eixo x e o eixo y, a nossa reta, na verdade, é uma reta horizontal que corta o eixo y exatamente no ponto de coordenada 1. Essa é a reta com equação y igual a 1. Percebam que aqui eu tenho 0 vezes x, então o coeficiente angular é 0, portanto, o ângulo de inclinação dela é 0 graus. Tangente de 0 é 0, certo? Então, aqui está a representação geométrica da nossa reta. Vamos ver no GeoGebra, colocando os elementos nas posições corretas, vamos conferir o nosso cálculo. Então, a representação das nossas retas, apenas destacando, aqui nós temos a equação da reta R, x mais y menos 2 igual a 0, como nós tínhamos ali no exercício. Aqui nós temos a equação da reta S, 3x mais y menos 4 igual a 0, mas percebam que o GeoGebra coloca a equação no formato reduzido. Tá? É possível modificar isso aqui, mas eu não encontrei agora pouquinho como mudar, mas dá para mudar a maneira como ele exibe também. Então, aqui estão as equações reduzidas dessas retas, mas se a gente clicar, aparece a equação geral, que foi a equação que eu digitei. Temos o nosso ponto P, que tem coordenadas 3 e 1. Podemos até colocar ele nas cores que a gente tinha ali para fazer uma identificação. Então, está ali o nosso ponto P em verde. E nós queremos o ponto de intersecção entre essas duas retas. Basta clicar na intersecção, que é o ponto com coordenadas 1 e 1. Ok? Então, aqui está a nossa intersecção. Podemos fazer a nossa intersecção, como a gente tinha nomeado, o ponto Q, que é um ponto laranja. Então, tá aqui a nossa história toda, certo? Peraí que ele leu cinza, agora sim.
Tá ali o nosso ponto Q laranja. O que a gente queria? A gente queria a reta que passa por esses dois pontos, pelo ponto de intersecção e pelo ponto P. Tá aqui a nossa reta, que ele chamou de reta F, a gente chamou de reta T, com a equação y igual a 1. Ok? Então, dadas duas retas, eu tinha a intersecção, calculei a minha reta T, que a gente chamou de T, e exibimos ela em verde-limão. Então, aqui está a nossa reta, do jeito que a gente verificou analiticamente. Então, o software é muito importante para a gente conseguir visualizar certas coisas, mas o que ele faz por trás e o que a gente aplica quando a gente está trabalhando com números decimais, com muita informação, é fazer analiticamente a verificação daquilo que a gente pode ver geometricamente, mas só consegue verificar, só consegue justificar analiticamente. O exemplo 4.10 vai ficar de exercício para vocês e nós vamos resolver o exemplo 4.11, que é um exemplo que tem uma interpretação geométrica para a gente obter os dados da questão, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a reta R está aqui designada para a gente, a reta S. E o que a gente pode tirar, o que a gente deve tirar de informação desse gráfico? Perceba que, se a reta R corta o eixo X no ponto 1, significa que o ponto 1 e 0 pertence à reta R. Se ela corta o eixo Y no ponto de ordenada 4, significa que o ponto 0 e 4 pertence à reta R. Da mesma forma, o ponto 4 e 0 pertence à reta S e o ponto 0 e 2 pertence à reta S também. Então, eu vou obter aqui a equação dessas duas retas para que a gente possa determinar esse ponto de intersecção. Posso chamar ele de I, esse ponto de intersecção I. A reta R eu vou fazer de um jeito, a reta S eu vou fazer de outro, e aí vocês podem escolher qual jeito vocês preferem para determinar a equação quando a gente conhece esses pontos em particular, certo? Então, para a reta R, a gente vai usar aquela abordagem que a gente já conhece de verificar pontos colineares. Colineares, ou pontos, vamos colocar assim, pontos alinhados. Alinhados. Então, eu sei que o ponto 0 e 4 e 0 e 1 são pontos da minha reta R, e eu quero determinar o formato de todos os pontos x, y que estão em R. Para isso, então, a gente vai usar aquela condição de alinhamento x, y, 0 e 4. Que eu coloquei errado. 1 e 0. Tá aqui em cima no desenho. Então, 0 e 4, 1 e 0. A última linha a gente completa com 1. Esse determinante tem que ser igual a 0. Fazendo o determinante, eu vou ficar com 4x mais y mais 0, menos 4 mais 0, menos 0, igual a 0. Então, tô resolvendo aquele determinante daquela maneira que eu falei pra vocês, mais rápida. Cada um de vocês faz como vocês sabem fazer. Então, aqui nós vamos ficar com a equação 4x mais y menos 4 igual a 0. Aqui está a nossa equação R, a equação geral da reta R. Para a reta S, eu poderia fazer a mesma coisa para a reta S, ok? Mas para a reta S eu vou usar uma outra abordagem. Eu vou usar o fato de que eu conheço o coeficiente linear. Se eu conhecesse o coeficiente angular e o ponto, a gente usaria o feixe de retas. Nesse caso, eu conheço o coeficiente linear. Por que eu conheço o coeficiente linear? Porque eu sei que essa reta S intercepta o eixo Y no ponto de ordenada 2. E esse ponto é o valor do coeficiente linear, porque a equação reduzida da reta é desse jeito. N é o nosso coeficiente linear. Quando o meu x for 0, que é o caso de pontos que estão no eixo Y, o que sobra, então, é apenas o N.
Então, eu tô usando esse fato para saber que o meu n dessa reta é 2, pois ela corta o eixo y no ponto de coordenada 2. Se eu conheço essa informação, eu pego a minha equação reduzida, por exemplo, mais 2. Eu conheço um outro ponto que está na minha reta, que é o ponto 4 e 0. Então, eu sei que, vou colocar assim, eu sei que a equação é desse jeito, com n igual a 2. E eu sei que o ponto 4 e 0 pertence à minha reta. Então, eu posso usar esse valor de x aqui na equação, esse valor de y aqui na equação, para obter o valor de m e ter, então, a equação reduzida da minha reta. O y é 0, o y é 0, o m é o que eu não sei, o x é 4, 2, resolvendo aqui, então, a gente vai ficar com m igual a 1/2, menos 1/2. Ok? Esse é o valor que resolve a minha equação. Portanto, a equação da minha reta S tem coeficiente angular menos meio e coeficiente linear igual a 2. Aqui nós temos, então, a equação reduzida, certo? Então, só destacando que, de um jeito, a gente chega na equação reduzida, no outro, a gente chega na equação geral. Como a gente quer a intersecção entre essas duas retas, que é o nosso ponto I, que tá ali em cima, basta, então, eu resolver o sistema que envolve essas duas equações, seja o sistema com a equação geral ou a equação reduzida, a gente vai conseguir chegar na solução da mesma forma, ok? Então, aqui o meu sistema, para a gente poder calcular a intersecção, é o sistema formado por 4x mais y menos 4 igual a 0. Aqui a gente vai usar a equação geral da verde, então, vamos só achar a equação geral. Esse 2 vai passar para o outro lado multiplicando, esse 2 para o outro lado subtraindo, então, a gente vai ficar com y menos 2 é igual a menos 1/2 de x, 2y menos 4 é igual a menos x, então, vamos ficar com x mais 2y menos 4 igual a 0, ok? Então, eu passei primeiro o cara que estava somando para o outro lado negativo, o 2 que estava multiplicando, multiplicou tanto y quanto 2, e esse sinal de menos esse x eu passei para o outro lado da igualdade. Tá? Poderia ter passado esse lado esquerdo para o lado direito, a gente chegaria numa equação que a gente diz que ela é equivalente, ela representa a mesma reta. Eu copiei aqui ambas as equações gerais das retas. Para resolver o sistema, a equação geral acaba ficando um pouco mais fácil. Então, para calcular o ponto de intersecção, a gente vai resolver o sistema que envolve essas duas equações. X mais 2y menos 4 igual a 0. Então, a gente pode usar aquela estratégia de multiplicar uma equação, por exemplo, por um número conveniente. Aqui eu vou multiplicar por menos 2 para tentar isolar o meu y. Então, eu vou ficar com menos 8x menos 2y menos mais 8. Estou multiplicando tudo por menos 2. 0 vezes menos 2 é 0. E aqui embaixo, x mais 2y menos 4. Agora, eu consigo eliminar se eu somo as duas equações. E eu vou ficar com menos 7x mais 4 igual a 0. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. E isso vai me fornecer, então, o valor de x igual a 4 sétimos. É o valor que nos resolve essa equação, 4 sétimos. Para o valor de y, a gente escolhe uma das duas equações. Eu vou escolher, nesse caso, a primeira equação. Então, usando a primeira equação, 4x mais y
menos 4 igual a zero. Nós vamos substituir o valor de x que a gente encontrou ali. 4 sétimos mais y menos 4 igual a zero. Y vai ser igual, esse 4 estava negativo, troca de lado positivo. Aqui nós tínhamos 16 sétimos menos 16 sétimos. E resolvendo isso aqui, nós temos 12 sétimos. Então, o nosso valor de y é y igual a 12 sétimos. Achamos, portanto, o nosso ponto de intersecção com coordenadas x igual a 4 sétimos e y igual a 12 sétimos. Isso aqui só lembrando que é aproximadamente, então se a gente fosse usar, só para a gente localizar no gráfico, né? 4 dividido por 7 é aproximadamente 0,57 e 12 dividido por 7 é aproximadamente 1,71, ok? Vamos ver se isso faz sentido lá no nosso desenho? Vamos resolver no GeoGebra, identificar esse ponto e ver se o valor que a gente chega faz sentido de acordo com a nossa interpretação gráfica que estava aqui. Aqui nós temos, então, a nossa interpretação geométrica, reta R e reta S, os nossos 4 pontos conhecidos, de acordo com o nosso desenho. E aqui, então, percebam que nós temos a equação da nossa reta. Ela está um pouquinho diferente, porque esse 4 está do lado direito da igualdade, mas basta passar para o outro lado, nós ficamos com 4x mais y menos 4. A segunda reta verde, nós vamos ficar com, aqui na equação geral, x mais 2y menos 4 também. E aqui a gente quer o ponto de intersecção. Então, a gente basta clicar aqui em cima desses dois objetos. Está aqui o nosso ponto de intersecção, que ele nomeou como sendo E, com coordenadas aproximadamente 0,57 e 1,71. Então, percebam que o x, de fato, é menor do que 1 desse ponto, e o y é um pouquinho menor do que 2, um pouquinho menos que 2 unidades de altura. Temos o nosso ponto de intersecção, que geometricamente verificamos que a nossa conta analítica está correta. Para encerrar, então, esse conteúdo de retas no plano, nós temos outros dois conceitos que a gente não vai destacar aqui, tá? Porque eles vão ser abordados mais para frente, quando a gente estiver estudando retas no espaço, retas e pontos no espaço também, certo? Mas nós temos também uma fórmula para calcular a distância entre um ponto e uma reta. A noção desse cálculo, então, o que a gente faz para calcular a distância entre um ponto e uma reta no plano é identificar um ponto P que esteja fora dessa reta, calcular a reta que seja perpendicular à reta que nós conhecemos. Então, o ângulo entre essas duas retas deve ser de 90 graus. Conhecido essas duas retas, nós calculamos o ponto. Então, dado uma reta, nós sabemos calcular a equação da reta, que é perpendicular à reta R, e passa pelo ponto P, como a gente já fez. Conhecendo essa equação, eu determino as coordenadas do ponto de intersecção entre as duas retas. E como é que eu calculo, então, a distância entre P e a reta R? A distância entre P e a reta R vai ser nada mais do que a distância entre P e esse ponto de intersecção, que nós sabemos calcular, como fizemos anteriormente. Então, a distância entre o ponto e uma reta acaba caindo na distância entre dois pontos, que nós já sabemos como fazer isso. O que a gente precisa é apenas, primeiro, determinar a reta que é perpendicular à reta R, esse ponto de intersecção e, por fim, a distância entre esses dois pontos. Se nós fizermos todo esse cálculo de uma forma genérica, nós encontramos uma fórmula, que é essa fórmula que vocês estão vendo aqui embaixo, onde, se eu conheço um ponto, e eu conheço a equação da reta, que eu quero calcular a distância entre o ponto e a reta é dada por essa expressão que vocês estão vendo aí, que usa a equação geral e que usa uma noção de distância envolvendo aí os coeficientes da equação geral. Da onde que vem essa fórmula?
dessa mesma aplicação de determinar a reta que é perpendicular, a interseção entre as retas e calcular a distância entre o ponto P e o ponto de intersecção. Então, são todos os conceitos que a gente já viu. A gente não vai entrar nesse tópico de distância entre pontos e retas, mas mais pra frente isso volta a fazer parte do nosso conteúdo. Por fim, se eu quero determinar a distância entre duas retas, nós convencionamos que a distância entre duas retas que são concorrentes é zero, justamente porque elas possuem um ponto de intersecção. Então, não tem como a gente medir a distância se elas têm algo encostando, elas têm um ponto em comum. Nós calculamos distância entre retas se as retas forem paralelas, e a ideia é mais ou menos a mesma também. Temos duas retas paralelas, determinamos uma reta que é perpendicular a essas duas. Se elas são paralelas, existe uma reta que é perpendicular às duas. Determinamos os pontos de intersecção, podemos chamar de intersecção 1 e intersecção 2, e nesse caso, a distância entre essas duas retas vai ser a distância entre o ponto de intersecção 1 e o ponto de intersecção 2. Novamente, se a gente fizer tudo isso de uma forma genérica, nós obtemos uma fórmula para calcular a distância entre duas retas. Que aqui está só uma representação daquilo que eu fiz ali antes, né? Para duas retas paralelas, achamos uma perpendicular, que nós sabemos como fazer, achamos os pontos de intersecção, que nós sabemos como fazer, e determinamos a distância entre dois pontos. Então, percebam quão importante o conceito de distância entre pontos é quando a gente fala de distância de qualquer outro objeto, entre retas e entre pontos e retas. Para nossa aula é isso, então encerramos por aqui. E na próxima aula, então, vamos falar de retas num espaço um pouco maior, num espaço um pouco mais elaborado, que é o R3. Até lá!